Olá, bem-vindos a mais um vídeo no canal do Professor Cássio. Hoje vou dar a devolutiva final do material do sexto ano da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Vamos lá? Então, gente, aqui a atividade começa falando de frações. Significado é de parte todo, quociente e equivalência. Vamos destacar, você já ouviu falar em frações equivalentes? Vamos discutir um pouco sobre elas? Veja a representação das frações meio e 2 quartos. Olha lá. Meio fez um círculo e dividiu ao meio, gente. Olha lá. E aqui o 2 quartos fez o mesmo círculo e dividiu em 4 partes. Se você olhar a parte pintada, a parte vermelha, não são iguais? Então você acha que elas são iguais, essas duas frações? Eu acho, hein, gente? Vamos continuar aqui, ó. Se fosse uma pizza, comer meia pizza ou comer 2 quartos da pizza representa o mesmo tanto de pizza, certo? Certo, né, gente? Mas a forma como a pizza foi dividida não é igual. Gente, aqui a pizza foi dividida na metade. Aqui a pizza foi dividida em 4 partes e comeu 2 das 4. Mas as duas coisas representam a mesma, tá? Olha só. A forma como a pizza foi dividida não foi igual, mas a parte considerada dela para comer, por exemplo, é a mesma. Essa é a ideia de frações equivalentes. São frações que representam a mesma coisa, apesar de estar escritas com números diferentes, tá? Então, olha lá. É o que está no vocabulário matemático. Observe a fração 2 quartos. Pode ser obtida dividindo a fração meio em duas partes iguais. Veja no exemplo abaixo como podemos ter uma fração equivalente. Exemplo, podemos obter frações equivalentes dividindo cada parte da fração numa mesma quantidade desejada. Neste exemplo, vamos dividir cada parte em 3. Isto é, vamos dividir meio em 3 partes iguais. Então, olha só. Ele dividiu aqui o meio, que estava aqui, ó, em 3 partes iguais, ó, fez isso. Tá? Mas poderemos escolher dividir em 2, 3, 4, isto é, em quantas partes desejar. Veja o que acontece à fração equivalente que obteremos. Olha lá, como eu dividi desse jeito, eu acabei ficando com 6 fatias. Então a parte vermelha é o meio, né? Representa meio, ó. E ela ficou com 3 fatias de 6, tá vendo? Cada fatia representa um sexto, tá? Perceba que para o inteiro ficar dividido em partes iguais, como a fração exige, as duas metades devem ser divididas em 3 partes iguais, resultando em 6 partes iguais. É o que aconteceu aqui, ó. Deixa eu mostrar o desenho, ó. As duas metades, tanto a vermelha quanto a branca, foi dividido igualmente. Ficou com 6 pedaços, é isso que está falando. Obtemos assim a fração 3 sextos, que é equivalente a meio e 2 quartos, já que as três representam a mesma, porção do inteiro. Ou seja, essa fração aqui, gente, ó, representa o mesmo que essas duas. Agora vamos praticar. Ó, obtenha as frações equivalentes como no exemplo acima, dividindo cada parte da fração da forma que está sendo pedida. Letra A. Segundo o portal do G1, alerta do desmatamento na Amazônia cresceu 3 décimos em março de 2020. Obtenha por meio de desenho duas frações equivalentes à fração 3 décimos. A primeira dividindo um décimo, cada um décimo em duas partes iguais, e a segunda dividindo cada um décimo em 3 partes iguais. Então olha só o que eu fiz, ó. Desenhei um retângulo e dividi em 10 partes, tá? Então olha só. Deixa eu tentar aqui mostrar para vocês, ó. Cada pedaço aqui, cada fatia dessa aqui, ó, é 10, é uma de 10. Cada um dela é um décimo, tá? Pra gente obter então, deixa eu apagar então para vocês entenderem melhor, ó. Ó, presta atenção. Ó, cada então fatia, olha lá. Eu fiquei aí com, deixa eu pintar de verde aqui. Eu construí um retângulo
Dividir em 10 quadradinhos, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 quadradinhos. Então, cada quadradinho desse, cada retângulo, aliás, desse aí, vale 1 décimo. Então, são 3 que tá pintado de verde, ó, são 3 décimos, tá? Então, ele quer que a gente escreva duas frações equivalentes a 3 décimos. A primeira dividindo cada 1 décimo em duas partes iguais. Então, vamos lá, vamos dividir ao meio. Pronto. A gente obteve aí... Deixa eu fazer melhor aqui, ó. A gente obteve aí duas partes iguais. Então, olha só. Vamos contar dos quadradinhos que estão pintados de verde. Quantos ficaram? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficaram 6 do total de 20. Esse que ficou. Total não são, ficaram 20 quadradinhos? Se você contar, você vai ver que são 20. Então, ficaram pintados 6 de 20. Ou seja, 3 décimos é igual a 6 20avos, tá? Agora, se eu pegar aqui, pegar o mesmo retângulo e dividir em 3 partes iguais, ó, foi o que eu fiz aqui. Cortei ao meio assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Cortei aqui e aqui, tá? Eu fiquei com quantos quadradinhos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 30 quadradinhos. Quantos são pintados de verde? 9, né, gente? Então, 9 de 30. Ou seja, a fração 9 trintaavos também é equivalente a 3 décimos. Então, achei aí as frações equivalentes, tá? Vamos para B? Em uma palestra sobre saúde, João escutou que a taxa de mortalidade das pessoas que vivem em áreas mais verdes é 1/8 menor que a das pessoas que vivem nos centros urbanos. Obtenha por meio de desenho duas frações equivalentes à fração 1/8. A primeira dividindo cada 1/8 em duas partes iguais e a segunda dividindo cada 1/8 em quatro partes iguais. Então a gente vai fazer aqui, ó, seguindo o exemplo. A gente vai construir um retângulo, tá? E vai dividir eles em 8 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não ficou muito bom, peraí. 8. Falei, ih, professor, tá igual esse? Tá quase, né, gente? Quase igual. Ó, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou com uma parte a mais. A gente pode fazer o quê? A gente apaga. Pronto. Agora, 1/8, você concorda? Que é um pedaço de 8. Então, isso aqui é 1/8, ó. Então, isso aqui representa 1/8. Aí. Para a gente fazer uma fração equivalente, a gente vai fazer o quê? A gente vai partir ao meio isso aqui. Olha lá. Quantas partes pintadas agora amarela a gente tem? Agora a gente tem 2 16avos. Por quê? Quando eu parti ao meio com a linha verde, ficaram 16 quadradinhos. Então, eu fiquei com 2 16avos. Ou seja, 1/8 é igual, é equivalente a 2 16avos. Olha que legal, ó. Se eu dividir por 2 em cima e embaixo, vai dar 1/8. Ó. 2 dividido por 2 é 1 e 16 dividido por 2 é 8. Tá vendo? Voltou a ser o que era antes. Então, elas são equivalentes mesmo. Agora você vai pegar o seguinte. Vou desenhar de novo um retângulo. E vou parti-lo aí em 8 fatias de novo. Peraí. Sempre sobra um pedaço a mais, né? A gente apaga. Tá.
Então eu vou pintar essa uma fatia, que vai representar aí 1/8, tá? E o exercício, vamos voltar lá que ele pediu, porque a gente vai até esquecendo. Ó. Por meio do desenho, obtenha duas frações equivalentes. Então a gente, olha lá, a primeira dividindo em duas partes iguais, a segunda em 4 partes iguais. Então agora vamos dividir em 4 partes, ó. Pegar aqui a caneta verde e vamos fazer assim, ó. 1, 2, 3. Pronto. Dividi em 4 partes iguais. Tô olhando aqui, a parte amarela. Quantas partes ficou? 1, 2, 3, 4, tá vendo? Então, fiquei 4. De quantos no total? Quantos quadradinhos eu tenho? Ó? 1, 2, 3, 4. E de comprido tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 vezes 8, 32. Então, eu fiquei com 32 quadradinhos. Ou seja, a fração equivalente é 4/32. Tá? Olha só que interessante. Se você dividir em cima e embaixo por 4, 4 por 4 é 1, e 32 por 4 é 8. Volta a ser o que era antes. Legal, né, gente? Então mostrou que são frações equivalentes mesmo. Agora C. De acordo com o texto, há 5 motivos para plantar uma árvore. As regiões desmatadas não conseguem absorver 20/20 das águas. Eu li errado, gente. Não consegue absorver 2/20 ou 2/20 das águas da chuva. Obtém por meio de desenho duas frações equivalentes a 2/20. A primeira unindo duas partes de 2/20 para formar uma só, o que resultar em 10 partes no total. E a segunda da forma que quiser. Então, olha só. 2/20. Vamos construir nosso famoso retângulo aí, ó. A gente vai dividir em 10 partes. Ó. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos apagar o que sobrou. Ó. Vamos partir ao meio. Só que eu vou partir ao meio aqui, ó. Com pontilhado. Não. Deixa eu fazer uma coisa, gente, ó. Ó. Eu vou copiar isso aqui. Fazer um outro desenho embaixo. E um outro embaixo. Pronto. O primeiro, eu vou representar do jeito que ele falou. 2/20. Então, olha lá. Eu vou pintar duas partes. No total de 20. Tá vendo? Então, aqui está representando 2/20. Pode ver que tem 20 quadradinhos, retangulinhos, né? E a gente pintou 2. Agora, a figura de baixo tem um total de 10, tá vendo? E a gente vai pintar uma parte de 10. Ó. Então, aqui é 1/10. Tá? O que a gente pode fazer agora? A gente pode fazer do jeito que a gente quiser a terceira. A gente então vai dividir em 3 partes iguais. Opa. Pera aí. Ó, vamos fazer assim. Pronto, 3 partes iguais. A gente vai pintar uma fileira também. Olha lá. E aqui a gente tem o quê? A gente tem 3/30. Ou 3/30. A gente ficou com 30 quadradinhos, tá? Então, essas 3 maneiras aí. Uma que ele pediu para representar em 10 partes no total, ó. Que eu fiz aqui. E uma que é do jeito que a gente queria. Então, olha lá. Essas 3 frações são equivalentes. Todas representam a mesma fatia aí de uma figura.
divididas de maneira diferente. Todas são iguais. Ou seja, 2/20 é igual a 1/10, que é igual a 3/30. É aquela regra que eu falei para vocês. Aqui nessa daqui, se você dividir por 3 em cima e embaixo, vai dar 1/10. 3 dividido por 3 é 1, 30 dividido por 3 é 10. E se você dividir essa daqui em cima e embaixo por 2, também vai dar 1/10. 2 dividido por 2 é 1, 20 por 2 é 10. Legal, né? Todas elas são equivalentes. Ah, professor, se eu queria ver a partir dessa, ó, 1/10, se você multiplicar por 3 em cima e embaixo, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 10, 30. Vai dar 3/10. 3/30, aliás. Tá? Então essas três frações são equivalentes. Conseguiu realizar a atividade 1? Aí fala para falar com a gente, com o professor. Aí aqui, gente, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar aqui o que vocês aprendeu com essa apostila. Fazer uma autoavaliação. Né? Tudo que vocês aprenderam de frações. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Tá? O nosso vídeo acabou aqui. Tá? Acabou então toda a nossa devolutiva do material da prefeitura. Não esquece, deixa o like e se inscreve no canal. Até mais, gente. Valeu!